Olá a todos, bem-vindo, obrigado pela companhia no tutorial. Eu estou trazendo aqui a versão 2.91, que é uma versão experimental, e eu vou mostrar para vocês aqui uma novidade que está prevista a ser usada aí nessa versão. Para quem quiser baixar essa versão, é só ir lá no site oficial, que é o blender.org, clicar em Download Blender, e aqui vocês podem correr essa página até encontrar essa opção aqui chamada Go Experimental. Clicando no foguetinho, vocês têm acesso aqui às versões experimentais disponíveis junto ao sistema. Como eu estou usando o Windows, eu vou baixar essa aqui, que é a 2.91 Alpha. É aqui que vai ser aí implementada a nossa novidade. Clicando aqui, ele vai baixar o arquivo compactado. Compactado, vocês vão lá na pasta, usam um descompactador. Eu estou usando aqui, no caso, o WinRAR. Extraio a pasta está aqui nesse diretório. E aqui eu posso executar o programa de forma direta, sem a necessidade de ter que instalá-lo. Então, eu estou aqui em posse da interface aí dessa versão, que é uma versão apenas em desenvolvimento, não use para projetos profissionais, tá? Eu vou clicar fora e vamos entender como é que provavelmente vai funcionar o novo sistema aí de partículas. Nós já sabemos que a gente pode usar alguns recursos bem simples de partículas, selecionando um determinado objeto, vindo aqui na barra da direita, clicando em partículas. A gente acrescenta nele um sistema e, dando play, aqui nós vamos ter uma animação básica que é configurada a partir desses ajustes aqui que estão na barra da direita. Como é que vai funcionar provavelmente esse novo sistema? Não sei se ele vai ser implementado aqui nessa barra ou se ele vai vir como vem aí na forma que eu vou demonstrar. Então eu vou só desabilitar aqui as partículas. Para poder ativar esse recurso, nós vamos ter que vir aqui no nosso editor, aqui em cima, abrir as preferências do programa, clicando em Preference. E aqui nós vamos, para ativar o recurso na versão 2.91 experimental, ter que vir nessa opção aqui chamada Interface. Vai surgir aqui o ajuste de display e nós vamos marcar essa opção Developer Extra para aparecer justamente essa aba aqui de experimentos. Nós vamos habilitá-la e vamos ativar o recurso aí de partículas, clicando aqui nessa opção chamada New Particle System. São as novidades aí que vamos aguardar para a versão 2.91. Eu posso simplesmente apagar o objeto cúbico e nós vamos poder adicionar na nossa área um objeto que vai nos permitir utilizar aí esse sistema. Vamos clicar em Add. Vejam que quando nós ativamos aquele recurso lá pelo modo de configurações, nós vamos ter agora um objeto chamado Point Cloud. Selecionando ele, nós vamos ter um domínio aqui com a diversidade de partículas. Só que essas partículas aqui, elas mantêm-se estáticas. Mesmo que eu dê a animação, eu não tenho nenhum efeito possível. Então, para configurarmos aqui a animação dessas partículas, eu vou mostrar para vocês alguns princípios básicos para a gente entender como é que poderá funcionar esse novo sistema. Então, eu vou adicionar aqui na nossa cena uma mesh do tipo Plane. Vou ativar o Move e com a seta de transformação eu vou trazê-lo um pouquinho mais para baixo. Ainda assim, dando play, não temos nenhum efeito possível. Esse sistema é necessário que a gente selecione, que foi o objeto que nós adicionamos inicialmente, e voltemos nossa atenção aqui para a barra da direita, clicando na opção de modificadores. Nós vamos acrescentar um modificador, que é um modificador de física do tipo Simulation. Ele gera aqui algumas configurações e nós vamos precisar habilitar esse domínio para fazer o efeito que precisamos das partículas. Então o que nós vamos fazer aqui é só baixar por enquanto essa timeline para que ela fique mais embaixo. E eu vou dividir essa janela de cima, encostando o cursor aqui no canto superior direito, puxando para baixo, temos duas janelas. Vou usar o scroll para diminuir. E aqui, pessoal, nós vamos, já que nós ativamos o sistema novo de partículas, nós vamos mudar esse painel de timeline para o modo chamado Simulation Editor, que vai surgir porque nós ativamos aí a configuração. Vamos desabilitar essa barra usando a tecla N de navio. E aqui nós temos a nossa área de nodes, onde a gente vai atribuir os efeitos possíveis, que vão gerar aqui a animação de partículas com os objetos que nós adicionamos anteriormente. É necessário primeiro eu criar uma área de animação. Para isso eu preciso clicar nesse sinalzinho aqui de mais
ele gera já uma área com o nome Simulation. E nós vamos agora integrar essa área ao nosso modificador que nós adicionamos anteriormente. Então, na opção Simulation, nós vamos clicar com o botão esquerdo e vamos selecionar a área para a simulação, que é justamente denominada Zero Simulation. Agora, para a gente poder fazer os nossos movimentos, se vocês clicarem aqui na timeline, não existe ainda animação das partículas geradas. Nós vamos usar os nodes nessa área que vão permitir que a gente gere aí o resultado. O primeiro node que eu vou adicionar aqui para exemplificar é usando o Shift A. Vai ser o node de saída, que é o node Output Particle Simulation. Está aqui o node, eu vou fixá-lo no centro, vou usar o Scroll e é assim que é o nosso node. Ele traz já um nome aqui definido para a simulação de partícula. Esse nome aqui eu posso alterar, contanto que na alteração que eu faça aqui, eu possa jogá-la nessa configuração chamada aqui Data Path do nosso modificador. Então, se eu botar aqui um exemplo, dando Enter, eu altero aqui na simulação de partícula o nome do sistema. Mas aqui no Data Path eu tenho que botar o mesmo nome que está aqui. Então, para facilitar, eu posso clicar na caixinha, selecionar o nome, usar o Ctrl C, clicar fora, clicar na opção Data Path do simulador de modificação e usar o Ctrl V para usar o mesmo nome. Esse node que está aqui na nossa barra, ele é um node de saída dos efeitos que surgirão aqui na nossa área principal. Percebam que ele tem algumas entradas aqui na lateral esquerda que representam as entradas que promoverão emissões de partículas, eventos e forças para fazer o efeito que queremos. Então eu vou demonstrar aqui algo bem básico. Nós vamos usar aqui, com o cursor na área, o Shift A para adicionar um node. E nós vamos usar um node de emissão. Nesse caso, nós vamos utilizar o Particle Mesh Emitter, que é o nosso emissor, do qual nós utilizaremos para fixar nele qual é o objeto que nós faremos o efeito de partícula. Nesse alvo objeto, eu tenho que determinar quem, para servir como objeto de exemplo. Eu vou usar o plano, que eu adicionei como mesh secundária. Então, eu seleciono o conta-gotas e seleciono o objeto plano. Está aqui o nome do objeto, agora eu vou ligar. Agora, se vocês clicarem aqui na timeline, na animação, vocês começam a ver que eu começo a gerar uma quantidade de partículas, porque eu liguei esse objeto junto ao nosso simulador, e ele cria esse efeito de partículas acontecendo. A taxa ou quantidade de partículas a gente pode controlar a partir dessa opção chamada Rate. A gente pode aumentá-la aqui, se quisermos aumentar o número para 800, nós vamos ter um número maior de partículas sendo emitidas. Se diminuirmos para 10, nós vamos ter um número de partículas menores sendo emitidas aqui no resultado. Então a gente controla a partir dessa opção aqui, tá? Eu vou criar um evento aqui que vai me permitir dar tamanhos diferenciados nessas partículas. Então eu vou adicionar, com o cursor na área, com Shift A, dessa vez um objeto de eventos. Então nós temos aqui os nodes de eventos. Posso usar aqui para esse exemplo o Particle Birth Event. Está aqui, eu vou ligar, vai se manter sem nenhum efeito, porque é preciso eu utilizar um node de execução para criar efeitos distintos. E um node de execução que eu posso usar para esse exemplo, usando o Shift A, é um node que possa aqui utilizar o setParticleAttribute. Esse atributo vai me permitir eu usar aqui uma definição de name para criar o efeito que eu preciso. Como eu quero tratar de dimensão, eu vou utilizar aqui um atributo com o nome Radius. Vai dar a dimensão do objeto. Então, ligando esse execute dele com o execute de entrada do Particle Birth, eu vou ter resultados sendo apresentados aqui e vocês vão ver que as partículas praticamente sumiram. Por quê? Porque o efeito aqui está utilizando um fator zero. Então eu preciso utilizar aqui um fator, vou usar aqui 0,4. Vocês vão ver que eu consigo aumentar o número das partículas que estão sendo visibilizadas através dessa opção de eventos. Se eu quiser diminuir mais isso aqui, eu posso deixar apenas aqui 30 partículas que vão ser emitidas do passo inicial. Se eu quiser diminuir aqui o raio, eu posso usar aqui 0,2 e dou tamanhos menores às partículas emitidas. Então eu vou controlando a partir dos nodes
os recursos de partículas nesse processo. Vamos ver outro efeito aqui interessante. Eu vou acrescentar agora um nó de força. Então eu vou usar o Shift A e vou vir aqui em Force. Vou usar esse nó de força. Veja que o nó de força, trazer esse nó de saída aqui, e temos aqui 3 tipos de valores, que são as coordenadas x, o segundo é o y e o terceiro é o z. Então aqui eu posso atribuir a direção com que eu quero que as partículas corram na minha área espacial. Basta eu ligar essa opção aqui nesse evento de simulação. Se eu quiser que elas corram na direção do eixo y, eu venho na segunda caixa de valor e posso aumentar o valor e eu dou direção das partículas no sentido do eixo y. Só que esses valores são positivos, eles estão indo no sentido da seta da coordenada. Se eu utilizar fatores negativos, eu consigo fazer a movimentação sair de forma inversa. Então, eu controlo a partir disso. Eu posso também acrescentar, a partir desse nó aqui, um outro nó que vai me permitir eu usar um outro objeto como referência para fazer o processo. Então, eu posso parar aqui, nesse caso, a nossa animação. E aqui nessa área de cima, com o cursor, eu vou digitar o Shift A e vou adicionar um objeto que pode ser um objeto empty do tipo PlaneX. O objeto está aqui no centro, vou trazê-lo para cá, vou dar um S de escala só para a gente vê-lo. E como é que eu faço esse objeto fazer parte aqui do nosso efeito? Eu tenho aqui um node usando o Shift A, que é um node do tipo Input. É o node chamado Object Transform. Eu posso colocá-lo antes de força e atribuir a esse node esse objeto vazio como referência para o efeito. Então, eu uso o conta-gotas, seleciono o Empty e aqui eu ligo esse node com a força. Somem as coordenadas e todo o processo de movimento do efeito passará a acontecer a partir desse node aqui. Então, se eu der o Player, vocês vão ver as partículas sendo emitidas na direção do nosso objeto Empty. Porém, se eu selecioná-lo individualmente, aqui em cima, usando a tecla G e movimentá-lo, percebam que no momento em que eu movimento o Empty, eu distorço a direção das partículas que estão sendo emitidas. Aqui um exemplo simples do que é que vem aí em relação a simulações de partículas. E como eu disse a vocês, provavelmente a partir da versão 2.91 pode estar aí já sendo lançada para as nossas necessidades. Fica a dica, até o próximo tutorial.